Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de estar repartindo um texto que está em 2 Coríntios. Os irmãos abram, aqueles que estiverem com suas Bíblias, em 2 Coríntios, capítulo 5. No versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este dia, Pai, que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque se nós levantamos, foi porque o Senhor antes nos sustentou, porque antes a sua misericórdia se renovou, Senhor. Que o Senhor venha nos orientar, Pai. Nós te louvamos, Senhor, prestamos culto a Ti, ao único que é digno de todo louvor, de toda a honra, de toda a glória. Nós exaltamos o Seu nome, Pai. Venha também nos orientar neste momento, no repartir da sua palavra, Senhor. Que seja para direção, que seja para honra, que seja para a sua glória. E para isso nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Não temos essa capacidade em nós. Venha nos orientar na direção do Seu Espírito, por misericórdia, Senhor. Para que nós não fiquemos confundidos acerca da direção que o Senhor tem para nós, acerca da Sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então esse texto, meus irmãos, que vem dizendo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Eu sei que muitas vezes essa é uma das questões que nós levamos nesta vida. Como será o fim? Para onde nós iremos? Essa é uma das perguntas que o homem se faz. Até a ciência também faz muitas vezes essa pergunta de onde viemos, né? Para onde iremos? São tantos questionamentos e tantas teses e respostas. Mas aqui a Escritura, esse homem iluminado por Deus, evangelista, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Coríntios, ele está dizendo aqui, na sua reflexão, no que ele estava passando a essa igreja, nas suas recomendações, estava preso. E ele diz assim, na sua carta, né, eu destaquei esse versículo, de tudo que ele aprendeu, um homem que foi arrebatado, né, que não sabe nem se foi no corpo ou fora do corpo, mas que viu coisas inefáveis, que viu coisas que não é lícito falar, viu muitas coisas, aprendeu muitas coisas de Deus. E ele, quando fala, ele fala com propriedade, com sabedoria e com a revelação do Espírito, é lógico. E ele diz aqui, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós vamos comparecer a este tribunal, para dar conta, meu irmão, cada um de si, pelo que você fez por meio deste corpo que nós recebemos. Deste corpo que você tem. Alguns, né, mais fortes, outros menos, mas a gente vai dar conta do que a gente faz neste corpo. Depois que se esgota esse nosso fôlego de vida, porque o que a gente tem neste corpo é fôlego de vida. É uma pequena parte do que seria uma vida. Fôlego é isso.
né? Fôlego nos remete a isso. Quando a gente vai na piscina ou algum lugar que tem água, balneário, mar, que seja, e você vai mergulhar, você toma fôlego. E esse fôlego acaba, porque o fôlego é isso, ele acaba. A vida não acaba, o fôlego acaba. A vida que Deus nos tinha, né, nos tem como presente, e qual era seu projeto desde a fundação, e por isso Ele colocou a árvore da vida no meio do jardim, para que Adão e Eva, né, os homens, primeiro homem, primeira mulher, tomasse desse fruto, para que eles tivessem vida eterna. Aí sim, tivessem vida. Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos vida. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós, sem Cristo, sem Deus, nós não temos vida, nós temos um fôlego de vida. E ele se esgota, ele está se esvaindo. Como você mergulha dentro da água, foi o exemplo que eu dei, né? E você não consegue ficar lá a vida toda. Porque o seu fôlego acaba, o nosso fôlego aqui também acaba. Alguns têm rapidamente esse fôlego se cessando, né? Alguns vivem poucos anos nessa terra, outros vivem mais. Mas quanto mais aí eu tenho conhecimento, talvez de 100, mas um estado bem dificultoso. 100 anos, 80. A média do brasileiro é 70 e pouco, né? Hã? Alguém sabe mais, com mais... Oi? Mais exato? Não, mas é 70 e poucos anos. Mas alguns chegam um pouquinho mais, mas é fôlego, meu irmão, e passa. E uma dos nossos questionamentos enquanto cristãos é esse, né? Uma das nossas preocupações é o que vai acontecer com o amanhã. Para onde que eu vou? O que vai acontecer quando o fôlego deste corpo se acabar? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E que nós vamos prestar conta do que nós fizemos neste corpo. Depois que cessar, meu irmão, não vai ter julgamento mais, porque não tem ação nossa fora do corpo. O cuidado que nós temos que ter é aqui, é agora. É aqui e agora. É o que nós estamos fazendo por intermédio deste corpo. Não vai ter depois. Não, mas depois que aí eu... Não vai ter nem bem nem mal depois. Que venha, que tenha sobre si algum julgamento. É agora. É agora que nós temos que decidir. Se nós temos que decidir alguma coisa nesta vida, é agora. E temos que tomar cuidado para não deixar para amanhã, porque o amanhã a gente não sabe. O que vai ser o amanhã? Ninguém sabe. Eu gostaria de ler um pouquinho antes aqui, para chegar até nesse versículo 10, a partir do 1. Os irmãos acompanhem aí. Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista.
mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? O texto é precioso, né? Você fez questão de ler essa passagem inteira, até o versículo 17. Meus irmãos, ele nos ensina aqui que, ainda que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. É muito interessante, muito precioso. Nós temos esta casa terrestre, mas nós temos de Deus um edifício que é celeste. O apóstolo Paulo, por diversas passagens aqui na Escritura, ele nos compara como o edifício de Deus, não é? Ele fala assim: nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento. Eu coloquei o fundamento como sábio arquiteto. Outro vem e edifica sobre esse fundamento. Mas veja bem, cuidado como você edifica sobre esse fundamento. Porque se alguém edificar esse fundamento com prata, ouro, feno, a obra de cada um será provada. E pelo fogo será provada. Contudo, se essa obra for se queimar pelo fogo, este não será perdido. Ele será salvo pelo fogo. Mas cada um vê como edifica sobre esse alicerce. Meu irmão, sabe por que não se perde? Porque o apóstolo Paulo, como sábio arquiteto, ele colocou o fundamento. O fundamento, quem é o fundamento? Cristo. O fundamento é Cristo. E nós conhecemos Cristo através do Evangelho, que é a obra dele. Boas novas. É isso que Jesus veio fazer. O Verbo encarnado. Nós estamos falando de edifício de Deus, edifício da terra. Jesus, ele é o Verbo encarnado. Jesus era antes. Ele já existia antes, no princípio. Todas as coisas foram feitas pela palavra, que é o Verbo. Todas as coisas foram feitas pela palavra. E nada do que foi feito sem a palavra. Então ele era antes, ele encarnou. Nós não encarnamos. Nós nascemos. Nós começamos agora. Não cremos na reencarnação.
Nós nascemos agora. Primeiro, o que é terrestre, o que é terreno. Depois, o que é espiritual. Está tudo na Escritura. Vamos seguir alguns textos aqui. Vamos 1 Coríntios, capítulo 3. Marca aí esse 2 Coríntios, capítulo 5. E vamos até o 1 Coríntios, capítulo 3. A partir do 9. Diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edificou sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É aquele texto, né, de referência que a gente citou, para os irmãos estarem conferindo aí. Meus irmãos, somos salvos por causa deste fundamento. Não é por causa das pedras preciosas ou feno ou palha. No seu exterior pode ser bonito. O seu exterior pode ser que não seja tão bonito. Mas o que te leva à salvação é esse fundamento, o qual é Jesus Cristo. Não é o que colocou depois. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, pela graça de Deus, que ele tem a sabedoria nessa construção, nessa arquitetura de Deus, neste edifício de Deus. A sabedoria dele está aí, em que ele coloca o fundamento. E ele sabe que vai vir outros aí que vão querer colocar, e vão colocar o seu tijolinho, né? As suas pedrinhas preciosas. Muitos vão se engrandecer, né? Vão ficar com seus olhos grandes nessas pedras, né? No que seria de valor a este mundo. Mas o que é deste mundo, meus irmãos, vai ficar aqui. O ouro vai derreter, a pedra vai ser esmagada, né? O feno vai ser queimado, a madeira vai se queimar. Mas o que vai ficar é esse alicerce. A única coisa que nos leva para uma outra vida, essa vida que Deus preparou para nós, essa vida de comunhão com Deus na eternidade, para a vida eterna, é esse alicerce. Não é esse lustrar, não é esse lustrar da aparência. E isso que os homens têm muito cuidado. É isso que geralmente prende os homens. É isso que é interessante aos homens. É isso que os homens correm atrás. É disso. Eu não quero feno, eu não quero palha. Eu quero ouro, eu quero prata, eu quero pedra preciosa. É isso que nós temos que tomar cuidado. De reconhecer na Escritura essa plenitude de Deus em Cristo Jesus. Essa preeminência que Cristo tem. Em que Ele é tudo. Ele não é só o primeiro, Ele é o último também. Nós devemos estar nele. Jesus não é um lugar de passagem. Jesus é um lugar de estadia, de permanência. Eu não passo por Cristo. Não deveria ser assim. Eu passei por Cristo. É antes de Cristo e depois de Cristo. Não. É em Cristo agora. É o texto que a gente leu há pouco, né? O 2 Coríntios 5,17.
Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esses dias eu vi alguns comentários sobre essa questão, né? O que é melhor? É ser ou ter? Né? E muitos diziam que o melhor é ser. Para não dizer, né, que o ter, que seria posses, mas o melhor é você ser, né? Eu sou alguma coisa nesta vida. Mas aqui a Escritura lhe diz que o melhor é estar. Porque só é nova criatura quem está em Cristo. Então o melhor para nós é estar. Nós somos muitas coisas aqui. Individualmente nós somos muitas coisas. Mas na individualidade, meu irmão, nós estamos perdidos. Nós nos encontramos achados numa coletividade que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos achados num caminho que Deus preparou no corpo de Cristo. Porque o caminho é Jesus Cristo. É o caminho, ele também é a porta que se adentra a este caminho. Ou a cerca. Se você chega nesse caminho através de uma porta que é apertada, a porta é estreita e o caminho é apertado. A porta é Jesus, o caminho é Jesus. E você vai andar neste caminho, que é Jesus, até o seu alvo, que é Jesus. Que loucura! Loucura para os que perecem. Loucura aqueles que acham que o seu alvo é outro que não seja Jesus. Que querem encontrar no céu uma recompensa que não seja Jesus, que não seja Cristo. Quer encontrar no céu uma recompensa, talvez, que não alcançou aqui. Essas pedras preciosas. Qual o maior galardão que nós podemos receber nesta vida? O maior galardão que nós podemos receber nessa vida, meu irmão, é que dá acesso a outra. Que dá acesso à vida eterna. E só tem uma coisa que dá acesso. Não é coisa, né? Mas só tem uma salvação. Só tem um Senhor. Só tem um mediador. Que é Cristo Jesus. Então, o que mais importa nessa vida é Cristo Jesus. Para alcançar a Cristo Jesus lá nos céus. Para chegar diante dele e ser recebido à sua direita. E receber uma palavra que nós não somos dignos e nunca seremos. Porque nós não somos salvos porque somos dignos de salvação. Mas somos salvos pela graça. E isso nós devemos levar como consciência. E permanecer nessa nossa sujeição a Deus. Com simplicidade. Não somos dignos, mas ouviremos pela fé essa palavra: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança aquilo que eu tenho preparado para vós. Esses são os que vão ficar do lado direito. E que receberão com alegria e com surpresa de receber um presente que não merece. Que presente! Não vai ter assim, eu já sabia. Eu fiz por merecer. Nesse sentimento, você vai estar do lado esquerdo. Eu batalhei. Meu irmão, nós vamos estar lá do lado direito pela graça, pela fé, porque Jesus verteu o seu precioso sangue, não pelo nosso. Isso não é por maioria de voto. Isso não é porque você fala que é.
Isso é porque Ele fez. O falar deveria ser, né, uma confirmação do que o nosso coração, do que vem do nosso coração. Mas muitas vezes isso não é verdade. Porque o coração do homem tem se demonstrado demasiadamente perverso. Demasiadamente mentiroso. E não podemos nos firmar nos corações humanos. Podemos nos firmar no coração de Deus, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 15 agora. É um texto um pouco comprido. Eu vou ler aqui a partir aqui do 40. Diz assim: e há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro Adão, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, meu irmão, primeiro é o carnal. Primeiro é o que a gente estava falando, né? Primeiro é o terreno. Essa é a nossa condição aqui. Nós nascemos aqui, nós não encarnamos, nós nascemos. Nós nascemos. O primeiro Adão é terreno. O primeiro Adão, aqui a Escritura está dizendo que é terreno. Ele não é espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, que é o Senhor Jesus, o segundo homem, ele é celestial. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então nós temos tabernáculos, né? Terrenos,
e celestiais. Nós temos casas terrenas e edifícios espirituais. Esse nosso corpo aqui é terreno. Nós temos que saber isso. Ele não vai entrar nos céus, ele não vai passar daqui, ele vai voltar ao pó. Nós vamos desfalecer. É incrível, mas a gente não espera isso, né? Todo mundo aqui vai passar. Mas é incrível, a gente vive como se não fosse morrer. Como se fosse eterno, e não esperamos, né? Parece que a nossa relação com esse fim de fôlego de vida, parece que é uma coisa tão assim, que nos perturba tanto, a tal ponto de nós entrarmos em desespero, de desesperarmos, e muitas vezes fazer aquilo, né, ser jogado aí de um lado a outro, com esperança de ter mais um momento nesta vida, de ter mais alguns anos. E para isso, muitas vezes, eu vendo até a alma para o diabo. Né? Esse é o ditado que vem aí. Mas quem vende a alma para o diabo, não vai ter vida eterna. Se isso fosse possível, não sei, né? Mas isso eu já estou indo para uma coisa bem assim, exagerada. Mas é tanta coisa que a gente acredita, e quando chega na hora, meu irmão, de uma aflição que pode levar à vida, as pessoas se manifestam. Se manifestam. É aí que se manifesta realmente a natureza humana. É aí que você vê quem é quem. É aí que você vê a fé do cabra. Se é que tem. Mas isso, não estou falando para me vangloriar, porque eu também nunca cheguei numa situação dessa. Mas eu espero, né, diante de Deus, que eu não perca nunca a esperança. Tenho aprendido na Escritura, mas uma coisa é teoria, outra coisa é prática, né? Mas eu já vi na prática muitos assim, meu irmão. Alguns que passaram por aqui, por esta igreja, por esta congregação. E já tive experiência de conversar com gente morrendo, que morreu na minha frente. E alguns sabem, né, que alguns anos eu tive com minha mãe, que ficou muito tempo no hospital. E vi muita coisa nos hospitais. Muita graça de Deus revelada ali. Manifesta. Muita, meus irmãos. Muita. Aprendi muito. Com pessoas simples, que não sabiam um texto de cor, que não sabia referências, mas a sua vida manifestava graça e amor. Olha, se fosse falar, seria muito tempo falando aos irmãos. De gente que não tinha interesse, que não ganhava para isso, mas se manifestar de uma forma de amor às pessoas que estavam ali, se desfalecendo no seu fôlego. E tem. Mas isso não é por causa do ser humano, é por causa da manifestação do Espírito. Porque o amor, ele é um fruto do Espírito. Ele pode ser manifestado em nós. Se nós não formos arrogantes, soberbos, se nós nos sujeitarmos a Deus, reconhecer que é só Ele, é o Senhor, reconhecer que Ele pode fazer, que o poder dEle é para isso, é para nós exercermos o amor, os frutos que são dEle, e não os nossos sonhos. Deus não é gênio da lâmpada para realizar sonho.
E a gente vê a gente vê muito disso no meio cristão. Os sonhos de Deus. Você tem que sonhar, você nunca pode parar de sonhar, parece até desenho do Walt Disney. Sonhe, sonhe, sonhe. Cuidado, meus irmãos, esse sonho aí, você vai ter 100 anos, talvez, no máximo, para você ficar sonhando. Para ver se você acorda e recebe essa realidade que é Cristo. Essa realidade que não é bonita. A realidade não é colorida, não é um arco-íris. Essa nossa vida aqui não é um arco-íris. Ela é realidade. O sangue que Jesus verteu aqui não foi uma coisa alegórica. É isso que sai da sua carne quando você se machuca. Todo o sangue dele foi derramado. O único homem sem pecado nessa terra. Todos os demais pecaram. Todos. E uma vez que pecamos, meus irmãos, não tem mais como despecar. Não tem mais glória nenhuma a nós. Não tem mais como exaltar, não tem. Mas, independente do pecado que for, se for na semelhança de Adão ou não, não tem mais como despecar. Você pecou e aí? Não tem mais. O que tem a nós é remissão em Cristo Jesus. É não sofrer o dano que deveríamos sofrer. A separação eterna. Mas Jesus veio e verteu o seu precioso sangue, o único meio de remir, de nos remir. Não passamos a ser melhor por isso. Pelo contrário, devemos reconhecer a nossa dependência total do Senhor. É, 1 Pedro 1, 23. Como estava me dizendo, nosso corpo, nós temos um corpo terreno e nós temos de Deus também um corpo celeste. Temos essa promessa da parte do Senhor, um corpo celeste. Ele diz assim, né, que quando Jesus vier, alguns vão estar com esse corpo ainda. Não vão estar no pó. Na vinda de Cristo, muitos vão estar com esse corpo, com esse fôlego. Não sabemos quando vai ser a sua vinda. Está próximo. Mas quando ele vier, muitos vão estar com este corpo. Mas só que não vão com este corpo. Vão ser transformados. Não vão preceder aos que dormem. Que primeiramente os que dormem vão ser ressuscitados com um novo corpo. E então os que estiverem vivos serão transformados. Então o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso daqui é corruptível. Nós somos corruptíveis. Nós somos corruptíveis. Aqui, esta casa que nós recebemos, nós temos bênçãos nesta vida. E é interessante que está lá em Efésios 1:3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, o Pai nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais nos lugares
celestiais. E nós temos esse corpo que é uma bênção espiritual. E nós temos aqui, neste mundo, as bênçãos materiais. Algumas, né, coisas nossas, a gente pode dizer que é bênção, porque se é gostoso, né, se faz bem, é bênção. Ninguém vai falar que é maldição. Mas temos bênçãos materiais. Uma coisa que nós recebemos já, né, enquanto ser humano, é o nosso próprio corpo, meu irmão. Bênção material. Nosso corpo não é espiritual. Essa carne aqui. Que primeiramente, isso é necessário. Isso é necessário. É o modo que a gente vem nesse mundo. Nós recebemos essa bênção dos nossos pais. Esse corpo carnal aqui veio dos nossos pais. Não, o meu veio dos meus pais. O de vocês, dos seus pais. Isso está bem expresso na Escritura. Porque, eu até vou nesse texto aqui, porque para mim não perder, mas guarda aí, fica aí, eu vou citar para os irmãos. Diz assim que: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto é bem fácil, né? É que faltava lembrar a primeira palavra do versículo. Eu já sabia o resto, mas como eu não lembrava, fui lá. Os que não nasceram, a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne ou sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, essa bênção que nós recebemos dos nossos pais, esse nosso corpinho, foi através da vontade do varão, através da carne e o sangue. Juntou lá o óvulo com o espermatozoide. Você não era o óvulo e você também não era o espermatozoide. Você é a junção dos dois. Esse corpinho nasceu da junção dos dois. Você tem carga genética, 50% do seu pai e 50% da sua mãe. É assim que funciona na genética aí. Então você é a junção dos dois. Mas nós precisamos, meu irmão, ter essa casa espiritual, porque essa casa terrena, ela vai voltar ao pó. Por isso que ele está dizendo, os quais não nasceram da carne ou do sangue. Então nós precisamos nascer de novo. Por isso que fala novo nascimento aqui. Por isso que Jesus diz assim: necessário vos é nascer de novo. Por isso que ele disse para Nicodemos o que é a todos, na verdade, né? Precisa nascer do Espírito. Nós nascemos da carne. Nós nascemos da carne. Todos aqui nasceram da carne. Mas os que vão estar do lado direito de Cristo são aqueles que nasceram também do Espírito. Nesta vida. Nesta condição que nós nos encontramos. Isso é uma figura do corpo novo que nós vamos receber em Cristo. Nós nascemos de novo aqui. Aquele que não nascer de novo, aquele que não recebe a Cristo, e nós recebemos a Cristo não é pela palavra, não é da boca para fora. Esse dia o pastor Paulo leu um texto aqui que fala que a fé comunica, né? Eu não lembro o endereço, mas a fé, a palavra diz que a fé sem obras é morta. É bem interessante, meu irmão, porque nós devemos viver pela fé. Diz assim, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo
viverá da fé. Isso aí vocês vão encontrar lá em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus. O Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição. Esse é o Evangelho. Filemão 6, né, pastor? Vamos abrir lá para a gente confirmar. Antes de Hebreus, né? Filemão. Filemão 6. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Meu irmão, a fé é manifesta, não tem jeito. Não tem como esconder a fé. Jesus, ele demonstrou a fé dele na cruz. Quando consumou ali, quando ele disse, está consumado. Ele se entrega. Tudo aquilo que ele falou antes de ir para a cruz, ele agiu conforme tudo aquilo que ele pregou e que ele ensinou. Como poderia ser a fé? Ele pregando tudo que era necessário ele ir, né, a Jerusalém e padecer, que ele nos atrairia no seu corpo, quando ele fosse levantado da terra, e quando chegasse na hora ele saísse e corresse da cruz. Que fé seria essa? A fé comunica, meu irmão. Se você fala uma coisa e faz outra, a fé é morta. Se você falar, eu acredito nisso, eu acredito que Cristo é pleno e preeminente, eu acredito que o sacrifício do Senhor Jesus é vicário, é único, eu acredito, mas você sai para pagar preço? Você começa a fazer corrente, quebra de corrente, quebra de maldição, você não acredita que o sangue de Cristo quebrou todas as maldições? Então você vai procurar, né, uma pessoa especialista em coisas espirituais, não em coisas do espiritismo. Não estou condenando aqui outras religiões, e nem é essa a nossa intenção. Então você vai fazer aquilo que Jesus não conseguiu fazer? E você diz que acredita? Você diz que acredita, mas você vai pegar um objeto e queimar? Porque o sangue não foi suficiente? Aquele holocausto lá não foi? Você vai outro agora? Você vai trazer objetos e orar sobre objetos e queimar objetos, é isso? E você diz que acredita no sacrifício de Cristo? A fé comunica. A fé comunica. É a mesma situação de Pedro. Eu não estou aqui para julgar Pedro, porque eu aprendo ainda muito com Pedro. Mas Pedro falou, quando Jesus falou assim, que muitos iam se escandalizar nele. Ele falou assim, não, de uma maneira alguma eu vou me escandalizar no Senhor. Ainda que pode vir a morte, mas eu nunca vou te deixar. Então Pedro lançou uma palavra aqui. É isso muitas vezes que a gente faz, né? Eu vou, eu aconteço, eu faço. Eu. A gente tem que tomar cuidado com esse eu. Porque sempre quando tem eu, meu irmão, Cristo não está. Porque o eu está sendo exaltado. Ou é Cristo, ou é o eu. Cristo tem que ser sempre primeiro. Na verdade, único. Então, Pedro falou isso. Mas quando Jesus diz a ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, que tinha dado a palavra, que não ia de maneira alguma deixar Jesus, a primeira oportunidade ele... A fé comunica. Não tem como você falar uma coisa e fazer outra e ficar... Você está enganando a si. Muitas vezes é melhor a gente viver aquilo que Deus tem para nós
e aprender com Pedro, que só falava. Algumas ele acertava, de tanto que falava. Isso acontece com a gente também. A gente fala tanto, que algumas a gente acerta, mas não vive. Quando Pedro parou de ficar falando e começou a dar ouvido ao Espírito, é que Jesus falou assim, nessa época, Pedro, quando você der ouvido a Jesus, aí você vai ser caminhado. Vai ser como o jovem, né, em relação ao velho. O jovem, ele vai para onde ele quer, né, ele cinge a ele mesmo. Mas quando chegar a sua velhice, outro vai te cingir. Aí você vai para onde você não quer até. Mas você vai, porque outro está te cingindo. Então, nesse nosso caminhar, meu irmão, não é pelo seu cingir, é pelo cingir do Espírito. Esse nosso caminhar nessa vida é assim. Eu nem li o texto de 1 Pedro, né? Então vamos ler lá. Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então nós somos de novo gerados novamente. Agora, pela semente incorruptível. Nós não somos incorruptíveis. Nós não somos nós não temos essa característica de ser incorruptível. Nós somos corruptíveis. O que é incorruptível é a palavra. O que nos guarda, né, o que nos gera vida, é a palavra. O próprio texto, exatamente. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta a palavra que entre vós foi evangelizada. Então é a palavra que é incorruptível. Nós não nos tornamos incorruptíveis aqui. Porque esse corpo é corruptível. Nós vamos ser revestidos ainda pela fé. Nós devemos viver pela fé. É o texto que vamos retornar lá em 2 Coríntios 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia estamos vestidos, se estamos vestidos, não formos achados nus. É interessante isso, esse versículo aí, né? No 3. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Como que é isso? Vestido e está nu. Não é como que a gente pode estar vestido e nu. É muito interessante. Mas é porque não é a veste do Senhor. Não é a veste de Deus. Não é a casa terrena. É a casa celeste. Nós precisamos nos revestir de Cristo. Nós precisamos nos revestir de Cristo. Se todavia, é a mesma situação, meu irmão, daquele do rico, né? Que diz, não sei se eu tinha notado, mas a parábola do rico, que ele contraiu muitas propriedades, muitas coisas, aquele rico insensato. Aí ele falou assim, o que eu vou fazer agora? Já sei, eu vou destruir esses celeiros que eu tenho, que não está cabendo, não cabe nesses celeiros que eu tenho tudo o que eu consegui nesta vida. Eu vou derrubar, fazer maiores, então vou colocar tudo que eu conquistei nesta vida. Vou colocar lá. Aí, então, agora eu vou dizer para minha alma, agora come, bebe e folga.
E Jesus diz nessa palavra: louco, te pedirão, esta noite, te pedirão a tua alma e o que tem preparado. Para quem será? Assim é aquele, né, que não é sábio, que tem riquezas aqui no mundo, mas não para com Deus. Então ele é rico, mas não para com Deus. Rico neste mundo. E muitas vezes, meu irmão, as coisas deste mundo, na verdade tudo aqui é contrário. E às vezes a gente até usa muito de exemplo aqui, mas tem muita coisa aqui, quer dizer, se não for tudo, é contrário. O curso deste mundo é contrário ao caminho que Deus preparou para nós, né? E seguindo aí, diz: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Não é que a gente quer morrer, não é isso? Não é que a gente quer morrer, a gente quer receber a vida nova. O apóstolo Paulo aqui, até ele diz assim, né, que ele ficava assim: pô, eu quero ir para o Pai, eu tenho esse desejo de ir para o Pai. Aí ele estava condenado aqui, né? Ele ia para a morte. Ele falou assim: é desejo do meu coração ir para o Pai, mas não é assim, eu não vou, né? Para mim, né, ele diz: o morrer é ganho, o viver é Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas ele não está querendo morrer aqui. Ele não quer que esse tabernáculo seja destruído, mas ele quer que seja revestido. E isso deveria ser a nossa vontade também. Ser revestido do novo. Do novo. Carregados porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vistas. Nesse corpo aqui, aqui é simples, né? Ele estava no corpo, Jesus não estava presente ali. Quando Jesus voltar, vai haver essa troca desse corpo. O que é mortal vai se revestir da imortalidade. Enquanto nós estivermos com este corpo aqui, a gente sabe que Jesus não está aqui. Se alguém disser, porque parece um pouco assim meio difícil de entender, né? Porque andamos, diz assim: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Essa ausência do Senhor é a ausência do corpo dele, pessoa, da carne, em corpo, físico. Não está dizendo ausente, né, da sujeição que nós devemos ter a Jesus. Então, enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, muitos vão dizer: ó, Jesus está lá. Não vai. Ah, Jesus está lá, aí a gente corre para lá. Não, Jesus está aqui, corre para aqui. Pode ter certeza, meu irmão, que ele não está aqui. A gente está com esse corpo ainda. Então ele tinha bom ânimo para pregar o Evangelho, para colocar o alicerce, porque é só isso que salva. É só isso que salva. É isso que a gente tem que. A gente tem uma vida toda para se firmar nisso, crescer nisso, crescer, né? Crescer na graça e no conhecimento disso, do Senhor Jesus. E tem campo. E todos os nossos assuntos aqui são tratáveis com isso, com o Evangelho. Não tem como eu retirar o Evangelho agora. Peraí, não estou falando do Evangelho. Agora eu vou falar para casais. Como, meu irmão? Como que eu vou falar para casais sobre relacionamento que seja sem Evangelho? Como que eu vou colocar o Evangelho de lado? Tem muitos estudiosos que conseguem fazer isso. Mas misericórdia. Abra o seu olho. Não fique como uma víbora surda. Como que vai deixar o Evangelho de lado? Agora eu vou falar de criação de filhos. Espera aí, não estou falando do Evangelho. Espera aí, aqui não tem morte, sepultamento, ressurreição. Como? Todos os assuntos aqui neste mundo são tratáveis pelo Evangelho.
Não tem outra coisa. Só não é tratável o que não é de Deus. Como? Não tem nada. Se prenda no Evangelho, meu irmão. Você sabe o que é Evangelho. Então ande pelo Evangelho. Aqui, ó, na sequência do texto. Porque andamos por fé e não por vista. É pela fé que nós devemos. Porque a fé é o meio pelo qual nós somos salvos. Porque pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. A fé vem de Deus. Então nós temos que andar por um poder que vem de Deus, que é a fé. A fé não vem de nós. Vem de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A palavra que se fez carne. Nós temos a Escritura aqui para nós conhecermos a palavra. A Escritura aponta para Cristo, aponta para a palavra. A palavra se fez carne. Não foi a Escritura que se fez carne. Foi a palavra, que é Cristo Jesus. A Escritura aponta para Cristo. A Escritura aqui, sem a revelação do Espírito, não é nada. Não é nada. Pode rasgar, jogar fora. Nós necessitamos da revelação do Espírito, que nos revela Cristo. Testemunho do Espírito é testemunhar desta vida que é Cristo, o que Ele fez aqui na terra. Ele testemunha. A fiel testemunha que é o Espírito Santo, ele fala do Evangelho. Ele confirma o Evangelho. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é Evangelho. Porque está a justiça de Deus. Vamos ficar, meus irmãos, atentos ao Evangelho. Porque o apóstolo Paulo aqui, com certeza, ele colocou esse alicerce. E por isso, não vai se perder aquele que foi colocado esse alicerce. Só por isso. Só por isso. E ele trabalhou nessa obra não por pagamento, mas porque foi imposta esta obrigação. A tempo e a fora de tempo ele pregava. Todas as situações aqui, ele falando sobre todas as coisas, não lançava fora o Evangelho. Sempre presente. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Amém? Amém. Vamos encerrar, porque o nosso horário já está avançado. Vamos nos colocar em pé, para a gente estar orando e encerrando. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. É pela sua palavra, Senhor, sua misericórdia e graça que nós estamos aqui. Somente por isso. Que o Senhor venha nos orientar, Senhor, na sua palavra. Venha nos orientar, Senhor. Dar esse discernimento que vem do seu Espírito, Senhor. Aquele que está disposto nesse momento aqui, Pai. Que o Senhor esteja dando esse discernir da sua palavra. Esse discernir do Evangelho, Senhor. Para que não fiquemos confundidos. Para que nós sejamos achados, Senhor, salvos. Para que nós não nos perdemos, Senhor. Prevaleça com o seu Evangelho, Senhor. Com Cristo Jesus em nossas vidas. Nos dá essa graça de aprendermos a sujeitar a Ti, Senhor, na pessoa de Cristo. Nos oriente, nós necessitamos como filhos, que o Senhor nos oriente e nos guie no caminhar desta vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, e nos leve de volta aos nossos lares, guardados na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.